Hello everyone, welcome to another video. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos continuar falando sobre a história Eduardo e Mossoró. Hoje é o nosso capítulo 4, então se você está chegando aqui, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo nessa série, então eu recomendo que você veja aqui no canal o vídeo 1, no qual eu falo sobre os capítulos, sobre a história, a introdução, depois eu começo lendo os capítulos, capítulo 1, 2 e 3, que foi o que nós já fizemos até agora. Hoje nós vamos iniciar a leitura do capítulo 4, que tem o título Today, hoje. Então, só para reforçar, o objetivo desses vídeos não é a gente traduzir o livro inteiro ou todo o capítulo. A gente vai focar em algumas partes nessa história, que são justamente as partes que estão marcadas aí, com cores diferentes e números. Então, a gente vai focar nisso. Também em pronúncia. Porém, eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo todo esse texto em inglês, com sua tradução. Então, vocês podem pegar esse material de apoio que vai estar aqui na descrição. Basta você baixar e visualizá-lo. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou ler, esse texto para vocês. Quero que vocês apenas escutem. Depois nós vamos ter um momento de praticar a técnica do shadowing. Eu vou ler e quero que você tente imitar minha pronúncia. Então vamos à primeira leitura. Today's Monday. It's 3 o'clock. I'm in my bedroom. I'm doing my homework. Fortunately, we have a good internet connection. I need it to study and search for some things on Google. I can't do without the internet. Lucas is in his bedroom too. He is probably studying. In addition to being friendly and sociable, he is intelligent. I presume he is the best in his class. Edson is in the kitchen. He is preparing a cake. He is a good cook, different from me, of course. He is baking a chocolate cake. I can smell it from here. Today is a hot day, as usual. Because of this, I'm wearing light shorts, a tank top, and I am barefoot. I'm not wearing flip-flops because I like to feel comfortable, especially when the temperature is above 30 degrees Celsius. Believe it or not, but this is the temperature on a winter day. However, I know that Mossoró isn't the hottest city in the Northeast region. Então essa foi a nossa primeira leitura. A partir de agora vamos fazer comentários sobre essas partes que estão destacadas. Vamos lá? A primeira parte é I'm doing. I'm doing. Vamos deixar apenas marcado aqui até o I'm doing. Vamos consertar aqui. I'm doing. Essa é a parte que eu quero falar. I'm doing. O que significa isso? Eu estou fazendo. Porém, o que eu quero mostrar aqui, na verdade, é a estrutura dessa frase. Porque nós estamos falando sobre uma coisa que está acontecendo no momento que a gente fala. Provavelmente você já viu, por exemplo, eu faço, I do. Então, é apenas isso. Eu faço, I do. Porém, se eu quero acrescentar que eu estou fazendo, acontece uma coisa. A gente vai utilizar 3 elementos. O primeiro deles é a pessoa. Tudo bem? Temos aqui a pessoa. Depois, nós temos o verbo ser. Nós precisamos incluir o verbo ser ou estar, que no caso a gente vai utilizar ele, o verbo estar. Mas o nosso verbo. E esse verbo, a gente vai precisar acrescentar o ing, que é justamente para dar essa ideia de fazendo. Enquanto português nós falamos fazendo, correndo, sorrindo, ou seja, ando, endo e indo, em inglês
nós utilizamos apenas o ing para passar essa ideia. Então, eu faço, I do. Se fosse eu trabalho, I work. Porém, quando eu quero dizer eu estou fazendo aquilo, eu preciso adicionar o verbo ser, que para eu é am, I am, eu estou, e o verbo fazer com o ing para dar essa ideia de fazendo. I am doing. I am doing. Se fosse o exemplo aqui, I work, eu trabalho. Mas eu estou trabalhando. I am. Vamos pegar o nosso verbo work e vamos acrescentar o ing para passar essa ideia. I am working. I am working. Isso daqui vai se repetir para todas as pessoas. Eu preciso usar o verbo estar para aquela pessoa, mais o verbo com ing. Então, vamos relembrar aqui quem são essas pessoas. Eu, você, ele, ela, isso, nós, eles ou elas. Então, para cada um, a gente já sabe que precisa do verbo ser. I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. E aí a gente vai seguir com o nosso verbo, seguido de quê? Seguido do ing. Deixa eu consertar aqui. Verb plus ing. Então, vamos ver aqui embaixo, eu separei algumas frases para a gente praticar. Olha só, a primeira frase diz assim: eu estou trabalhando. A gente até viu lá em cima. Como é que vai ficar? Eu estou, I am, trabalhando, working. Veja que essa estrutura aqui, como gramática, é uma estrutura muito parecida com o português. Veja que eu estou colocando até as palavras uma embaixo da outra, porque é a mesma sequência. I am working. Eu não estou trabalhando. Aqui eu vou precisar acrescentar o not depois do am, como a gente já sabe. I am not. Por quê? Essa é a forma negativa do am. I am not working. I am not working. Vamos para a próxima. Ele está estudando inglês. Olha só. He is. O nosso verbo é o study. Vamos acrescentar o ing. Studying. He is studying English. Agora, na forma negativa, como é que eu uso o is na forma negativa? Isn't. Então, vai ficar he isn't studying English. He isn't studying English. Próxima. Nós estamos assistindo TV. Então, vai ficar como we are. O verbo assistir é watch. Eu tenho que acrescentar o ing para indicar assistindo. We are watching TV. Lembre que é importante a gente usar todos os elementos, porque se eu não tiver o verbo ser ou estar, eu vou dizer o quê? Nós assistindo TV. Onde fica o estamos? Aqui. Se você não colocar o ing, nós estamos a assistir. Então é necessário usar todos os elementos, tá? Nós não estamos assistindo TV. Como é a forma negativa do are? Aren't. Então vamos utilizá-lo. We aren't watching TV. We aren't watching TV. E aí nós já conseguimos falar sobre coisas que você está fazendo naquele momento. Basta usar o verbo estar, mas o ing no verbo que você já conhece. Então agora vamos falar sobre o nosso... ou melhor, deixa eu falar aqui que nós temos mais de um exemplo, né? Nós temos aqui o exemplo número 1, I am doing. Eu estou fazendo. I am doing. No caso, eu estou fazendo minha lição de casa. Olha só. Aqui também, referente ao número 1, he is studying.
Ele está estudando. He is preparing. Quando tem o ing, já me dá uma ideia de que ele está fazendo alguma coisa, né? Preparing é preparando. Ele está preparando. Muito bem. Agora vamos para a nossa observação número 2. Ela tem uma corzinha azul aqui. Vamos colocar essa observação de número 2. E agora é fortunately. Fortunately. Veja que essa palavra é um pouco grande. Às vezes ela dá um pouquinho de trabalho para a gente pronunciar. Mas eu vou te dar uma dica que vai te ajudar bastante. Veja que a palavra é fortunately. Vamos imaginar que nós temos aqui a palavra, o número 4. For. Claro que a palavra 4 não se escreve assim, mas vamos usar. Vamos usar a referência de uma palavra que a gente já conhece. For, to. Olha só. O número 2, né? A gente fala o quê? To. Então, vamos colocar aqui. For, to. E aí, o final da palavra, vamos colocar como é que a gente pronunciaria. Nantly. Nantly. Então, nós temos aqui 3 partes. O número 4, o 2 e essa palavrinha no final. Veja como fica mais fácil a gente observando aqui, ó. Fortunately. 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 Vamos tentar mais uma vez. Fortunately. Fortunately. Não fica mais fácil? Então imagina só essa, vamos dizer assim, esse gabarito aqui pra gente pronunciar essa palavra. Fortunately. Fortunately. Que quer dizer felizmente. Quando a gente fala infelizmente, a gente acrescenta um un aqui no início. Então fica unfortunately. Unfortunately. Felizmente, fortunately. Infelizmente, unfortunately. Ok? Vamos agora para a nossa observação de número 3. Nós temos aqui na cor verde. A nossa observação de número 3, ela é uma expressão. I can't do without. Essa expressão, ela significa que eu não consigo ficar sem. Não consigo ficar sem alguma coisa. Talvez algo que seja muito importante. Talvez não, algo que com certeza é muito importante para você. A gente pode usar essa expressão tanto para falar sobre coisas como pessoas. Por exemplo, eu não consigo ficar sem meu computador. Eu não consigo ficar sem meu celular. Então, a gente vai utilizar essa expressão. Olha só como é que eu posso dizer. I can't do without. Vamos praticar a pronúncia dessa palavra. Without. Veja que é 2 palavras juntas, ó. With, que é com, e out, que é fora. Então, juntas, elas significam sem. Without. Without. Alisson, eu tenho dificuldade para pronunciar isso daqui. Se eu pronunciar como um D, without, eles vão entender? Com certeza eles vão te entender. A pronúncia ela é feita aqui com a língua e o dente, mas se você tiver dificuldade e pronunciar um D, pode ter certeza que eles vão te entender. Without. Olha só, vou pronunciar com o som de D. Without. Without. Muda pouquíssima coisa. Em termos de compreensão, você pode falar com o som de D, que eles vão te entender. I can't do without. E aqui a gente vai dizer o quê? Por exemplo, eu não consigo ficar sem meu computador. I can't do without my computer. I can't do without my computer. Eu não consigo ficar sem meu celular. I can't do without my cell phone. I can't do without my cell phone. A gente também pode falar sobre pessoas, né? Não consigo ficar sem minha família. I can't do without my family. Então, essa é uma expressão bem interessante para a gente aprender, ó, junta. Se você utiliza o Anki, coloca essa expressão lá para você aprender. I can't do without. Eu não consigo ficar sem, porque algo é muito importante. Tudo bem? A nossa próxima marcação, a número 4, nós temos aí because of. Because of. Deixa eu marcar aqui pra gente. Vamos ver. Nós podemos falar sobre isso. Aqui eu quero falar sobre a diferença de quando usar o because sozinho
e o because of. Então, quando eu vou usar um, quando eu vou usar o outro. Because a gente utiliza dando uma resposta a uma pergunta do tipo why. Por quê? Why? E aí você responde porque alguma coisa, porque algum motivo. Então, o because a gente vai utilizar como uma frase completa. Por exemplo, because I am tired. Veja que essa frase aqui, ela é independente. Ela é uma frase completa. Porque nós temos a pessoa, nós temos um verbo e temos um complemento. E o sentido está claro. I am tired. Eu estou cansado. E aí eu utilizo o because antes para dar uma justificativa. Porque eu estou cansado. Because I am tired. Já o because of, isso não acontece. Eu não utilizo uma frase completa depois. Eu vou utilizar um pronome, eu vou utilizar um nome, ou seja, um substantivo. Por exemplo, because of my job. Por causa do meu trabalho. Veja que my job não é uma frase completa. É apenas uma parte de uma frase. Because of my job. Eu também posso dizer assim. Because of you. Por causa de você. Because of you. Tudo bem? Então, lembrando, because, sozinho, eu utilizo com a frase completa. Because I am tired. Because I love you. Ah, por que você me deu esse presente? Because I love you. Porque eu te amo. Já o because of, você vai utilizar com um nome, com um pronome, e não é uma frase completa. Por exemplo, hoje eu estou muito cansado. Por que você está muito cansado? Por causa do meu trabalho. Because of my job. Não faria sentido eu dizer apenas because my job. A não ser que eu continuasse falando sobre alguma coisa do meu trabalho. Por exemplo, vamos ver aqui isso aqui mais claro. Because my job is tiring. Veja que agora eu posso utilizar o because sozinho. Veja essa frase, ela está completa. My job, que é o sujeito da frase, is, que é o nosso verbo e o complemento. Because my job is tiring. Porque meu trabalho é cansativo. Já aqui eu estou dizendo que é por causa do trabalho. Because of my job. Tudo bem? Excelente. Então vamos agora seguir para nossa última marcação, que é ou melhor, nossa penúltima, que é o verbo wear. Wear. Deixa eu pegar aqui um espaço. Quase que eu me esqueço, olha só. Nós temos aqui algumas frases para a gente praticar. Por causa do meu trabalho. Porque eu estou aqui. Por causa do meu trabalho e porque eu estou aqui. Eu não vou dar a resposta como é que vai ficar essas frases aqui em inglês, porque eu quero que vocês comentem aí na parte dos comentários como é que vai ficar essas duas frases em inglês. E aí, vou deixar um espaço para vocês fazerem isso. Mas agora vamos falar sobre a palavra where. Where. Dessa vez eu vou precisar apagar aqui algumas anotações que eu já fiz para ter espaço para a gente escrever. Mas obviamente você já anotou, então se não anotou você pode voltar o vídeo porque ele já está gravado, então você consegue pegá-lo. Vamos aqui na nossa anotação número 5. Aqui eu quero falar um pouco sobre pronúncia e uso. A palavra where, olha só a pronúncia. Ela tem a mesma pronúncia da palavra onde. Como assim duas palavras escritas tão diferentes têm a mesma pronúncia? Isso mesmo. Where, where. Não pronuncie we're ou wear, porque a pronúncia é igual. Where, where. Você vai pegar pelo contexto. Where are you from? Eu utilizei a palavra número 1 ou número 2? Número 2, ficou bem fácil por causa do contexto. Mas o que quer dizer a palavra wear? A palavra wear, ela significa vestir, é um verbo, ou usar.
Quando a gente fala de acessório, né, por exemplo, usar óculos, usar brinco, a gente usa a palavra wear também. E vestir, tô vestindo uma camisa, tô vestindo uma calça. E usar também, tô usando jeans. Então, essa palavra significa essas duas coisas. Então, por exemplo, eu visto, I wear. Vamos aproveitar e relembrar o que nós falamos ali em cima? Como é que vai ficar então eu estou vestindo? Me responda aí. I am wearing. Não esqueça do verbo estar, nem esqueça do ing. I am wearing. Então, por exemplo, eu estou usando uma camiseta. I am wearing a t-shirt. I'm wearing a t-shirt. Eu estou usando uma camisa social. I am wearing a shirt. I'm wearing a shirt. Eu estou usando um relógio. I am wearing a watch. I'm wearing a watch. Então, nós temos aí alguns exemplos. Por último, nós temos a nossa marcação número 6, aí de cor vermelha. Deixa eu marcar aqui as nossas cores. Cor vermelha. E aqui foi amarela. Não, foi um roxo. Muito bem. Então, agora, vamos lá. Essa é uma expressão, believe it or not. Mais uma expressão para você colocar aí no seu Anki. Believe it or not. Quando a gente fala mais rápido, vai ficar assim a pronúncia. Believe it or not. 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 Então, quer dizer, acredite ou não, né? Acredite ou não, e aí você fala alguma coisa. Por exemplo, eu sou professor de inglês. Imagine que eu digo assim, acredite ou não, mas eu não gosto de inglês. Ia ser bem difícil de acreditar mesmo, né? Então eu falaria, believe it or not. Believe it or not. Por exemplo, alguém me vê e me acha muito parecido com japonês. Aí eu começo a falar japonês e sem sotaque nenhum, mas eu sou brasileiro. Então a pessoa vai dizer assim, nossa, você não é japonês? Aí eu vou dizer, well, believe it or not, I am not Japanese. Acredite ou não, mas eu não sou japonês. Então essa é a expressão que nós utilizamos em inglês. Believe it or not. Acredite ou não. Muito bem. Agora nós vamos fazer a nossa última etapa desse vídeo, que é o shadowing. E aí, como funciona? Eu vou ler o texto lentamente e quero que você tente repetir comigo esse texto. Tudo bem? Tentando imitar a pronúncia, ou o ritmo. Tudo que eu fizer, eu quero que você tente imitar para chegar à sua pronúncia mais próxima da minha. Se você não conseguir sem pausa, você pode parar no final de cada frase. Mas em algum momento eu quero que você tente fazer sem pausa. Desafie você mesmo a fazer isso. Vamos lá? Today's Monday. It's 3 o'clock. I'm in my bedroom. I'm doing my homework. Fortunately, we have a good internet connection. I needed to study and search for some things on Google. I can't do without the internet. Lucas is in his bedroom too. He is probably studying. In addition to being friendly and sociable, he is intelligent. I presume he is the best in his class. Edson is in the kitchen. He is preparing a cake. He is a good cook. Different from me, of course. He is baking a chocolate cake. I can smell it from here. Today is a hot day, as usual. Because of this, I'm wearing light shorts, a tank top, and I am barefoot. I'm not wearing flip-flops because I like to feel comfortable, especially when the temperature is above 30 degrees Celsius.
Believe it or not, but this is the temperature on a winter day. However, I know that Mossoró isn't the hottest city in the Northeast region. Muito bem, chegamos ao final de mais um capítulo da nossa história Eduardo em Mossoró. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula e a gente se vê no próximo capítulo, no capítulo 5. Tudo bem? Thank you for watching this video and I see you next time. Bye!